Fala pessoal, meu nome é David, esse é o canal Amplo Excel. Hoje eu vou estar ensinando a vocês a utilizar a fórmula PROC-V, tá? Eu vou fazer um pequeno campo de pesquisa ao lado de uma tabela onde tem segmento de dados, tem a matrícula, nome e o valor de vendas de cada vendedor, digamos assim. Vai ser bem simples, algo simples, vai ser somente mesmo para tentar demonstrar o que a fórmula PROC-V faz, porque é uma das fórmulas mais utilizadas no Excel e mais importantes também, para quando a gente fala de planilha e procura de dados, tá? Bom, iniciando com a teoria, né, e eu vou pedir para que vocês não pulem essa parte porque é essencial para o aprendizado, tá? Para o aprendizado e para a execução posteriormente da fórmula, porque é essencial que vocês entendam como que a fórmula funciona, não só copiar e colar, certo? Bom, primeiro vamos entender o que é uma matriz no Excel. Eu estou aqui com a minha planilha em branco aberta. O Excel por inteiro é uma matriz, né? A gente tem os índices das colunas e linhas. As colunas elas são indicadas por letras e as linhas são indicadas por números. E cada linha e coluna tem o seu índice, certo? Por exemplo, essa célula ela é identificada pela F10. Ela é a célula F10, porque ela está na coluna F e linha 10, certo? Então cada coluna tem um índice. Por exemplo, aqui ela é indicada por letras, mas ela pode também ser indicada por números, né? A coluna A é 1, a B é 2, a C é 3 e por aí vai. Se eu tiver, por exemplo, uma matriz no Excel 3x3, por exemplo, escrito o meu nome, David. Na primeira coluna dessa matriz 3x3 tem o meu nome, na segunda coluna Amplo Excel e na terceira coluna tá Deixe o like. Bom, essa aqui é uma matriz 3x3, certo? Porque ela é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Então isso é uma matriz, né? Pode ter uma matriz 3x9, uma matriz 3x5, independente, mas todo esse conjunto de dados que é indicado por índices, quando a gente trabalha com banco de dados, a gente necessita entender isso, tá? Então, isso é uma matriz, certo? A sintaxe do PROC-V é essa que está aparecendo aí na tela, né? É igual PROC-V, maiúsculo, abre parênteses, é o valor procurado, e aí o primeiro dado que você vai colocar é o valor procurado, certo? Que é o que sempre vai estar na primeira coluna. Você vai colocar um ponto e vírgula, intervalo. O intervalo vai ser a matriz que você quer procurar esse dado, tá? Então você vai selecionar toda a matriz para ele achar verticalmente o dado que é o número da coluna, né? O índice da coluna. Então, por exemplo, se você quer achar um dado que está na terceira coluna dessa matriz, você vai colocar o número 3, porque é a terceira coluna e o índice dessa coluna é o índice 3, como se fosse a indicação de que eu quero que você ache nessa coluna, certo? Em seguida, a gente tem o procurar intervalo, que nada mais é uma opção que você quer que ele retorne o dado exato para você ou não, tá? E eu sempre coloco zero ou falso. Eu sempre quero que ele me retorne o dado exato do que eu estou solicitando para a fórmula, certo? Vamos ao exemplo prático. Bom, aqui no exemplo prático, eu preparei uma mini tabela de dados aqui, tá? Matrícula, nome e venda, certo? O porquê que eu coloquei a matrícula? Porque geralmente a matrícula ou o número indicativo de tal funcionário vai ser sempre único, certo? Então, isso quer dizer que se houver um funcionário com 2 nomes iguais, a matrícula dele vai ser diferente. Então, eu vou conseguir pela matrícula achar qual é a venda daquele funcionário. Então, eu fiz bem simples, né? Eu peguei nomes aleatórios, números aleatórios de venda, para dar como exemplo nessa aula. E assim, galera, não é algo que a gente passa como dever, né? Que a gente deve fazer, mas eu vou passar uma dica quando vocês forem trabalhar com dados, especialmente no Excel, transforme esse segmento de dados, por exemplo, em tabela, tá? A gente vê que o meu já está transformado, a gente vê em design da tabela, ele já está transformado, mas é muito melhor para trabalhar com eles quando você transforma em tabela, tá? Então, para transformar em tabela, a gente vem aqui, seleciona toda a matriz, vem inserir aqui em cima e vem em tabela. Ou a gente pode simplesmente clicar em Ctrl Alt T, né? A gente transforma em tabela também. Minha tabela tem cabeçalhos? A gente vê que sim, ó. Então a gente deixa indicado como tem cabeçalhos. Aí clica em OK. Perfeito. Ela já nos dá um filtro aqui, tá? Se for necessário. E você pode também modificar algumas coisinhas aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes na tabela. Talvez depois eu faça um vídeo completo sobre tabelas dinâmicas, né? Posteriormente eu vou fazer um quadro aí de dashboard, fazer umas aulinhas bem legal, tá? Vamos focar aqui no PROC-V. Então assim, transformado em tabela, eu tenho aqui, eu consigo entender que eu tenho a matrícula, o nome e a quantidade de venda de cada funcionário, certo? Tendo isso, eu vou fazer o meu campo de pesquisa, que vai ser o seguinte. Eu quero que ele fique bonitinho aqui do lado, então eu vou abrir um pouco mais essa célula aqui, para eu digitar aqui, ó, campo
de pesquisa, certo? Então aqui embaixo vai ser o meu campo de pesquisa, tá? Aqui vai ser onde eu vou digitar a matrícula deles. Então aqui do lado eu vou escrever matrícula. Aqui embaixo eu quero que apareça o quê? O nome e embaixo a venda. Então aqui eu digito o nome e venda, certo? Aí eu deixo ele bonitinho, né? Centralizo aqui, vem página inicial, centralizo, deixo ele um calibre 12 aí para ficar bonitinho. Colocar umas bordas aqui. Olha que legal que ficou. Aí você vai digitar só a matrícula aqui e ele vai aparecer o nome e a venda automaticamente, tá? Então vamos partir para a fórmula. A fórmula é a seguinte, vai ser igual proc v. E aí a gente tem aqui o primeiro dado a ser colocado, o valor procurado. Lembrando que ele procura sempre na primeira coluna da matriz. Então vai ser a matrícula que eu estou pesquisando aqui, o valor que eu quero pesquisar, certo? O valor procurado vai ser esse. Ponto e vírgula, matriz tabela. A gente seleciona toda a nossa tabela que a gente fez, né? Você vê que transformando em tabela, ela já aparece aqui, ó, tabela 3, hashtag tudo. Porque eu quero só pegar as coisas da tabela mesmo. Ponto e vírgula. O número índice que eu quero procurar nesses dados que eu quero que ele me retorne é o nome, certo? Então, o nome a gente vê que é a segunda coluna da matriz. Sendo assim, eu vou colocar o número 2, que corresponde à matrícula que eu estou pesquisando, certo? Ponto e vírgula, a correspondência aproximada ou correspondência exata, né? Eu sempre coloco a correspondência exata. Eu posso escrever falso ou digitar zero. Ele vai ser da mesma forma, né? Ele é binário, então o 1 é verdadeiro, o 0 é falso, certo? Fecho parênteses, pronto. Ele apareceu um ND aqui. Agora vamos testar essa nossa primeira fórmula, tá? Se a gente digitar aqui, por exemplo, a matrícula X014, é para aparecer Bruna Souza. X014, Bruna Souza. Isso quer dizer que ele está procurando a matrícula, ele vai vir passar por todas essas linhas da matriz e vai parar na matrícula em que eu solicitei. Parando na matrícula em que eu solicitei, ele vai chegar até a coluna 2 e vai me passar o dado da coluna. Agora a gente quer ver a venda de cada funcionário. A gente pode pegar aqui e apertar Ctrl C e Ctrl V. A gente vê que não deu certo. A matriz, ela está travada, mas o valor de pesquisa não está travado. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai vir aqui de novo, nessa nossa primeira fórmula que a gente fez, a gente vai travar a nossa célula de pesquisa, tá? A gente faz isso apertando o F4. Quando a gente aperta F4, você vê que ele ficou com dois sinais ali de cifrão, né? Isso quer dizer que ele travou a coluna, que é a coluna F, e a linha, que é a linha 2, certo? Ele vai travar esse dado que eu passei para ele. E aí eu posso colar ele, que ele vai continuar sempre travado. A gente vê aqui que ele passou o nosso nome de novo, né? O porquê que ele passou o nome? Porque aqui o número índice de coluna que eu estou passando, ó, número índice coluna é 2. E agora eu quero que ele passe a venda para mim. E a venda está na coluna 3. Então a gente vai passar o número 3 para a fórmula. Será que é isso? X014, Bruna Souza, 2246. Isso mesmo. Então, por exemplo, a gente quer pegar os dados da pessoa que tem a matrícula X022. Ele vai pegar aqui, ó, Amanda Oliveira teve a venda de 2.247. A gente vai ver aqui, Amanda Oliveira, 2.247, certo? Então, a gente tem aí um pequeno campo de pesquisa utilizando apenas uma simples forma do Excel, tá? Posteriormente, eu vou estar fazendo aí algumas aulas mostrando como ter um controle interno sofisticado, né? Talvez você quer apresentar aí para o teu chefe alguma coisa, você quer aprender alguma coisa nova aí. Então é isso. Esse foi o primeiro vídeo. Siga no Instagram também, @amploexcel, tá? E é isso. Tamo junto. Até mais. Valeu!